No próximo domingo, a gente comemora um dia muito especial, que é o Dia das Mães. E por isso hoje nós estamos aqui sendo recebidos pela carinhosa tia Neuza para falar um pouquinho sobre o amor de mãe. Ela, que é mãe sanguínea de três, mas ela tem milhares de filhos, seja pela função que ela desenvolve junto à Igreja Católica, no Rejoque, ou também como coordenadora da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, dos Vicentinos, enfim, de tanto trabalho que essa mulher guerreira faz ao longo de tantos anos. Com alegria, a gente conversa hoje com a tia Neuza sobre esse amor de mãe. Olá, tia Neuza. Também é uma alegria, né, para a gente quando alguém chama para a gente falar do trabalho e do jeito que a gente é, né? Porque a gente, por muito tempo, né, as pessoas tiveram que partir primeiro para depois né, serem reconhecidas para falar das coisas que ama, das coisas que faz, das coisas que gosta. Eu acho interessante a gente poder falar, ser valorizada, enfim, alguém ver, alguém te notar. Porque eu acho que é importante a gente ser notada, ser lembrada por alguém. Porque como é bom quando alguém vai viajar, vai em algum lugar e traz uma lembrancinha para a gente, tu pensa, puxa vida, lembrou de mim, que legal. Então, eu acho oportuno, assim, né? E fico feliz por alguém, né, lembrar do trabalho que a gente faz. E dentro do trabalho, trabalho nenhum, meus amores, acontece sem amor. Tia Porque Neuza, é a cereja do bolo em tudo. A cereja do bolo é o amor. Porque tudo que é feito com amor é melhor feito. e é esse amor que nos trouxe até a sua casa hoje para a gente poder conversar um pouquinho. A gente estava antes nos bastidores conversando a respeito de quando tudo começou, né? Que esse amor e essa fé, porque o ingrediente principal que motiva a tia Neuza não é somente o amor, mas a fé que motiva todas as suas ações. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para quem está nos assistindo a respeito dessa fé desde criança que a senhora estava nos comentando, que fez a senhora então trilhar esse caminho que chega hoje então a tanta gente atendida. Os meus. Não vou contar assim muitas coisas, né? Porque já tem um livro e eu estou até para escrever outro. Mas, enfim, vamos começar assim. Ah, os meus pais se separaram muito cedo e eu fui morar com meus avós. E eu poderia dizer para vocês assim que a minha avó, ela era uma essência pura de amor por excelência. Sabe quando a gente fala do perfume francês, que a gente diz é nos pequenos potes que se tem grandes perfumes? E a minha avó teve 4 filhos. E a minha mãe, uma dos 4, ela trouxe nos traços dela muito da minha avó. A minha mãe era uma pessoa meiga, doce, era uma pessoa que ela conquistava todas as pessoas pelo que ela tinha de mais bonito e sagrado, que era saber cozinhar e fazer doce. Então ela tinha uma alegria em poder te receber e te receber sempre com um bom doce, porque fazer doce que nem a minha mãe é muito difícil. Ela era uma artista no que fazia. Então, essa beleza de colocar no seu dom o amor me veio da avó da minha mãe. E a parte assim alegre de caridade, de ir aqui e tal lá e querer fazer isso, fazer aquilo, tem muito a ver com meu avô. Porque o meu avô, se hoje vocês perguntarem para as pessoas mais antigas, pelo Zé Lamor, que é o apelido dele, as pessoas vão lembrar. E ele é lembrado por aquilo também que ele se dedicou. Ele gostava muito de futebol, festa de igreja, essas coisas assim. Tanto é que o nosso campo de futebol aqui tem o nome dele, Centro Esportivo Zé Lamor. Porque quando foi para colocar o nome, perguntaram se a gente queria colocar o nome dele, José Cândido dos Santos ou Zé Lamor. Eu disse, não, vou dizer amor porque todo mundo conhece, né? Pelo Então, é conhecimento. pelo conhecimento, a amizade, aquela coisa do amor mesmo, o ternura, o carinho, a relação era com apelidos, é o amor. Então, a gente preferiu colocar. Então, esse amor
veio se construindo a partir daí. E quando eu tinha 5 anos, que era nunca, naquela época também não se fazia a primeira comunhão com 5 anos, 6 anos. Também tinha que saber ler e estar mais ou menos na terceira série, pelo menos sabendo ler e Para fazer a escrever, catequese. para fazer a catequese, para fazer a primeira comunhão. E eu, com 5 anos, falei para minha mãe: mãe, eu quero receber Jesus, eu quero fazer a primeira comunhão. A minha mãe falou: mas minha filha, tu não pode, tu não está nem na escola. Como é que tu vai fazer? Tu não sabe ler. Não, mas eu sei ler. Hoje, saber ler com toda a experiência que as crianças têm com internet, com jornal, com revista e tudo, é comum até a criança se alfabetizar. Tem mais acesso, né, tia No Neuza? acesso. Isso. Né, Antigamente era do mais seu difícil. ambiente. Mas antigamente não tinha. E tu aprender a ler praticamente sozinha. Quem me ensinou a ler? Numa comunidade pequena, porque hoje a gente está falando aqui do Guará, né? E Capão da Canoa com 100 mil habitantes, Xangri-Lá, né? Que é onde nós estamos, tem que 25 mil habitantes, mas isso há 60 anos atrás, vamos dizer assim, era muito diferente, 56, né? 57. Não, 60, estou com 73, estou até me perdendo nas contas já. Então, aí essa situação, o que aconteceu? Quando a minha mãe se deu de conta que eu sabia ler mesmo, a minha mãe então foi falar e eles me aceitaram na catequese como uma encostada, que eles falavam. Vamos encostar essa menina aí e ver se ela dá certo. Se dá certo. Aí eu entrei nessa turma, a minha catequista era uma benção também, que muita gente conhece, vou fazer questão de falar aqui, porque muita gente de Capão conhece, que também era outra benção, que os filhos dela eram tudo adotados. Então, quer dizer, porque era uma benção, tinha um coração de ouro, que era a dona Marlene Strasburger Shen, Sim. né? Que foi diretora do Riachuelo quantos anos, depois foi minha diretora, foi a minha catequista lá com 5 anos, depois minha diretora no Riachuelo, anos depois. Então, enfim, eu fiz a primeira comunhão e naquele dia eu andava, passava o dia inteiro, não tirei a minha roupa, que era branquinha naquela época, e eu falava para as pessoas: eu recebi Jesus, e ia falando assim para as pessoas. Eu estava então com 6 anos, né? Eu fiz o ano de catequese. E aí, a partir dali, eu continuei. Com 13 anos, eu fiz meu primeiro grupo. Eu participei do primeiro grupo da igreja, que é considerado grupo de jovens. E aí, então, esses dias, conversando com um padre, amigo meu, ele disse para mim assim: tia Neuza, isso aí, essa tua fita que comprova que tu participou desse primeiro grupo que aconteceu, era o primeiro grupo a nível de Rio Grande do Sul também, que era as crianças que seguiam o apostolado da oração. A gente chamava a Cruzada de Jesus. Isso a gente está falando o quê? 1960, 70? Eu tinha 6 anos. Faz a conta aí. Eu estou com 73? Lá por 1960, mais ou menos. 69. E aí eu sempre fui assim, de coração aberto para o amor, porque só o amor pode fazer essas coisas. Por exemplo, às vezes, na casa do vô, às vezes a avó ia procurar por exemplo, uma lata, porque antigamente eles guardavam as coisas em lata. Tudo em lata. Aí abria ali a lata do arroz, o arroz que tinha já não tinha mais, eu tinha só metade, porque já tinha repartido os pobres. Uma outra coisa que eu lembro, assim, que me marcou muito profundamente, que foi um ato de amor. Eu tinha acho que uns 12, 13 anos na época, e o meu avô sempre foi assim, político, né? Então, se tinha uma coisinha de política envolvida, aí facilitava para o meu lado, porque ele amava a política, meu avô. Aí o que aconteceu? Nesta época, eu ouvi na rádio Osório que eles estavam chamando voluntários para alfabetizar pessoas adultas, ou melhor, pessoas de idade, chamada hoje de terceira idade. Isso. Naquela época não se tinha esse nome chique. Aí, para alfabetizar essas pessoas. Já me enlouqueci da cabeça, O Dinho, eu chamava meu avô de Dinho e a minha avó de Dinha. Dinho, eu quero dar aula para os velhinhos. Minha filha,
Ai, Dinho, deixa, eu quero, vamos lá na prefeitura, aquelas coisas. E aí eu vou ajudar também tá, porque eu vou ensinar, porque eu vou ensinar o senhor Armênio, vou ensinar não sei quem, tinha um monte de pessoa que não, na época não sabia, eu vou ensinar. Tá. E tem aquelas pessoas também que ainda são jovens e que saíram do colégio sem se alfabetizar, porque eram muito malandro, agora já estão os homens, mas agora estão com a cabeça no lugar, eu vou poder ajudar, vou alfabetizar, eles fazer o título, vão votar. Aí o meu botar, me botou por diante, me levou. Me inscrevi e ali foi a minha primeira obra social de amor. Né? Porque se eu não tivesse amor, eu não estava ligada e não ia querer dar aula para quem tinha, que era terceira idade. E tu sabe que deu tão certo que eu acabei alfabetizando realmente muitas pessoas de idade e muitos meninos que naquela época acabaram saindo da escola analfabeto porque não aprenderam a ler, não, né, no tempo de escola, já estavam trabalhando de servente nas obras, né, porque é o maior trabalho ainda hoje em Capão é a parte civil, né, como é que é? Construção civil. Construção civil. Naquela época também já era assim. E aí os meninos trabalhavam e à noite eu dava a aula para eles. O meu avô tinha uma salinha que ele era barbeiro, de dia ele cortava cabelo e fazia barba, e de noite eu dava aula do Mobral. Então, ali já foi a minha primeira característica, e também eu acho que ali também já me identifiquei que me tornei professora. Que eu sou professora e eu sou professora, nasci por amor nessa profissão, trabalhei os 40 anos na sala de aula por amor e com amor. E se eu tivesse que voltar hoje no tempo, que diz que está tudo difícil, tudo não sei, era a professora que eu queria ser. Voltaria para a sala de aula. Eu não me vejo, não me enxergo não sendo professora. Eu acho que jamais sentiria o que eu sinto como professora. Que para mim, a professora é uma profissão de amor incondicional. A professora não deixa de ser também, né, tia Neuza, uma mãe, uma espécie de mãe, né? É. Porque ela abraça esse aluno na escola, por mais que, como hoje essa nova geração coloca, de que está tudo muito mudado dentro da sala de aula, até pela questão de regras, da própria educação como um todo, mas a professora não deixa de ser uma segunda mãe dentro da sala quando abraça aquele aluno. A criança passa a manhã inteira, a tarde inteira com aquele profissional. Então também é uma maneira de ser mãe, né? E a senhora, ao longo desses 40 anos, distribuiu amor também nas salas de aula. Porque eu penso assim, né? Que a criança que a mãe e o pai trabalham o dia inteiro fora, às vezes um momento assim de ternura, de carinho, até de um colo, ou de limpar uma lágrima, às vezes é ao professor que compete isso. Né? Então, eu penso que o primeiro requisito para ser professor, alguém que está me escutando pode achar que, não sei, penso que pode pensar o que quiser, mas se fosse eu acho que o primeiro requisito para ser professor tinha que ser: eu amo amar. Eu amo amar. E é esse amo amar, tia Neuza, que faz com que a senhora, passando o tempo, os anos e todo o trabalho que a senhora desenvolveu, acaba assumindo, né, a função do rejoque junto à Igreja Católica, né? Depois nas imagens vocês vão poder ver, a casa da tia Neuza é um templo de oração, é um espaço onde tu sente a presença grandiosa dessa fé que ela tem enquanto católica, e a senhora então abraça o rejoque e abraça também essa função com a fazenda, né, de recuperação das pessoas que são usuárias, né, ex-usuários já em tratamento. E como é que a senhora divide isso tudo, tia Neuza? Esse amor todo, porque a senhora tem a sua família em casa, né? Tem os seus filhos, enfim, cresceram, já tem netos, a senhora estava comentando, né, que os netos também já estão casando. Como é que a senhora consegue dividir, dentro desse coração tão grande, tantas funções, né, como eu já disse, com o rejoque, com a fazenda, enfim, com a distribuição de alimento para as pessoas, nas enchentes, a gente, né, foi testemunha do trabalho que a senhora também fez. Por isso a escolha da senhora como para falar a respeito do Dia das Mães, porque a senhora é mãe de muitos, né? Gerou no seu ventre 3, isso, né? Foram Sim. 3, mas a senhora é mãe de muitos. E a gente vê a emoção e a verdade que a senhora traz nas suas palavras. Eu penso que às vezes eu também não entendo, sabe?
eu não consigo ter uma explicação lógica para explicar como é que o meu tempo é distribuído, porque eu consigo estar na fazenda, eu consigo estar no rejoque, eu consigo, né, estar com a minha família e eu consigo servir os outros. Às vezes eu levanto pela manhã, eu levanto de pijama, sento para tomar um cafezinho, dali eu não levanto, às vezes até o meio-dia, às vezes até a noite, só para ir no banheiro e sento de volta para atender o telefone, para atender alguém que chega. Aqui em casa, às vezes, é uma romaria, chega um trazendo comida e chega outro buscando comida. Chega um trazendo roupa e chega outro pegando roupa. Chega um para chorar no ombro, pedir um conselho, chega outro, né, são várias as coisas que trazem as pessoas até aqui. E às vezes, só o que a pessoa quer é ser ouvido. É o colo de mãe. Hoje, o ato de amor maior que uma mãe pode dar para um filho, ou para alguém, doar para outra pessoa, que não seja filho de sangue, mas filho de coração. Hoje, o que é de maior para a pessoa é tu tirar um tempo só para ela e escutar. Que às vezes é só isso que aquela pessoa precisa. Alguém que olhe para ela na multidão, mas que tirou 10 minutos, 20 minutos, meia hora da sua vida e fez com que ela se sentisse tão importante, porque naquela hora a atenção foi só dela. Então, eu penso que isso é que delimita, né, todo a caminhada que eu faço. Porque quando eu estou aqui agora com vocês, eu estou aqui e estou vivendo esse momento intensamente. Quando chega alguém para sentar ali, que ali na minha mesa tem sempre uma garrafa de café. Tanto é que o meu neto fez um desenho para colocar no meu livro, e o que ele desenhou foi uma garrafa térmica, ele era pequenininho na época, porque deve ter uma coisa que marcasse tanto ele, né? Porque essa mesa tem sempre uma garrafa de café ali em cima, para receber as pessoas, para trocar, né, um ato de carinho, um ato de amor, né? Porque não tem, né? Não se compara nada no mundo a pessoa estar de bem com a vida. E estar de bem com a vida, para mim, é amar e ser amado. Que lindo. E para nós encerrar, então, tia Neuza, porque senão a gente podia passar aqui um tempão conversando com a senhora, porque tem bastante história, como a senhora disse, já tem um livro lançado e certamente vai lançar outro. Eu vou pedir que a senhora olhe bem para a nossa câmera e para esse Dia das Mães, que a senhora possa deixar uma mensagem, a senhora que, como católica, é devota de Nossa Senhora, né, que a senhora possa, então, fazer então essa oração, abençoando as mães que estão nos assistindo nesse dia tão especial. Querida mamãe que está me ouvindo agora, todas vocês, é uma alegria para mim, em nome da nossa Mamãe do Céu, a Mãe das Mães, a nossa Rainha, desejar para cada uma de vocês um pedacinho do céu nesse Dia das Mães. Que cada filho do sangue e cada filho do coração possa te trazer nesse dia muito mais do que presentes, trazer para ti o amor envolvido num beijo carinhoso e num terno abraço. Que esse dia seja inesquecível na tua vida, muito mais pela comida que a gente possa partilhar, pelo amor de Deus que possa habitar nos nossos corações, na nossa família e nas nossas casas, pela Mãe de Nossa Senhora, portadora no meio de nós do amor por excelência que tem um nome: Jesus Cristo, o nosso amor, o nosso Salvador. Beijo no coração de todos vocês. Até breve. Regados de emoção, a gente encerra essa conversa
tão gostosa e regada de amor e de muita fé com a tia Neuza, desejando a todas as mães que estão nos assistindo nesse próximo domingo um feliz Dia das Mães. Amém. A nossa amada tia Neuza é uma pessoa que representa muito amor de mãe. Para mim, especialmente, né? Porque a minha mãezinha, quando partiu, pediu para ela cuidar de mim. Então, ela é uma mãezona, assim, muito especial, muito presente na minha vida. Mas é uma mãe que eu divido com muita gente. A tia Neuza é uma mãe de todos. Todos que a rodeio, todos que precisam, todos que vão na casa dela, todos que participam dos rejoques, dos movimentos da igreja. A tia Neuza é muito presente na nossa vida, na vida das pessoas que participam, principalmente da Igreja Católica de Capão da Canoa, Xangri-Lá. Hoje já vários municípios, Terra de Areia, Maquiné, tem filhos espalhados, né, pelo litoral, por outras cidades, até Santa Catarina, onde teve rejoque, tem um amor de mãe da tia Neuza com a gente. Então, nesse Dia das Mães, dizer que a tia Neuza é uma mãezona, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, que mora no meu coração e que tem muito amor por mim, muito cuidado. Eu sou muito, muito, muito grata por ter ela na minha vida. Olá, tudo bem? Falar sobre tia Neuza, falar sobre um amor de mãe, falar de um amor que dá carinho, atenção, comprometimento sem nada em troca, né? Uma das pessoas mais especiais que eu tive a oportunidade de conviver, conhecer e aprender. Eu sempre falo que para nós que temos a oportunidade de viver próximo dela é um privilégio. Um privilégio aprender não só com aquilo que ela fala, mas principalmente com as suas atitudes. Uma atitude de amor ao próximo, uma atitude de amor às pessoas, sem olhar aquilo que a pessoa tem para oferecer em troca. Ela nunca se preocupou com o que iria receber, mas sempre deu muito amor, muito carinho, e hoje eu tenho gratidão no meu coração por ter de presente ela como uma mãe, não uma mãe de sangue, mas uma mãe de coração, que faz por mim e por muitos algo que eu jamais imaginei que alguém que não tivesse o mesmo sangue poderia fazer. Então, uma mulher que, para mim, é minha maior, eu sou o maior fã, né? Ela é um exemplo a ser seguido, e hoje eu procuro ser uma pessoa melhor, foi porque ela nunca desistiu de me tornar uma pessoa melhor, né? Através dos seus ensinamentos, através das suas palavras, mas principalmente através das suas atitudes. Para mim, nome tia Neuza é sinônimo de amor verdadeiro. Falar da minha mãe é falar de alguém muito especial. É falar de uma pessoa que tem um coração enorme, que cabe infinitamente número de pessoas do qual a gente nem pode imaginar. Muitas pessoas já me perguntaram se eu me incomodo, né? O que eu penso sobre dividir o amor da minha mãe. Eu penso que é algo maravilhoso. Eu penso que o amor é para ser dividido mesmo, e quanto mais a gente divide, quanto mais a gente espalha esse amor, mais amor a gente tem para dar. Eu fico honrada de ter a mãe que eu tenho, de saber que ela é minha mãe biológica, mas que ela é mãe espiritual, emocional, é mãe de muitas pessoas, várias pessoas. E eu louvo a Deus e agradeço por isso. Obrigada, mãe. Te amo. Acho que falo no nome dos meus irmãos também, tá bom? Um abraço.